agora a gente vai conhecer aqui uma técnica super interessante e eu já estou aqui com o microfisioterapeuta Marcelo Alevato. Tudo bom, Marcelo? Seja bem-vindo à nossa casa. Conta aqui pra mim, já estamos com o Jalisson, nosso convidado, tudo bom? Nunca veio aqui no estúdio, nunca. Marcelo, eu queria que você contasse pra gente o que é a microfisioterapia. A microfisioterapia é uma terapia francesa, tá? Criada por dois franceses, um chamado Patrick Benigni e outro chamado Daniel Grosjean, onde eles conseguiram decodificar e mapear todas as memórias do corpo. Ou seja, onde é que grava memória de morte, onde é que grava memória de separação, injustiças, traumas físicos e etc. Ou seja, determinadas situações que acontecem na nossa vida, isso fica registrado no nosso corpo? Isso, nós temos no corpo um sistema novo, percebido por eles, que esse sistema é chamado sistema RAM. O que significa o sistema RAM? RAM significa registro automático de memória, ou seja, tudo que todos nós vivemos até hoje, tudo está gravado no nosso corpo. Então a gente tem a memória RAM igual do computador. Exatamente. Vamos deletar todas essas memórias. Exatamente. E com essa terapia nós conseguimos identificar essas memórias, ou seja, as memórias que estão provocando uma doença. Porque isso vai guardando, é como se fosse um copo de água. Entendi. E o corpo vai guardando. Quando ele não consegue mais guardar tudo isso, transborda e leva uma doença. Que são rotuladas como depressão, síndrome do pânico, enxaqueca, fibromialgia, câncer, etc. Olha só, por isso tem muita gente que às vezes se encontra vivenciando, né, uma dessas doenças e se perguntam por que isso está acontecendo comigo. Não conseguem nem ao mesmo entender o porquê disso tudo. Agora você falou que isso vai transbordando. Pode ser tanto memórias positivas quanto negativas? Então, ou só as negativas se alojam? As duas, elas são armazenadas. As memórias boas estimulam o corpo a trabalhar bem. As memórias ruins começam a prejudicar, começam a desenvolver dores e doenças, etc. Entendi. Olha, a gente convidou aqui o Jalisson, gente, para ficar conosco no estúdio, porque, inclusive, algo que me chamou muito a atenção dentro da microfisiologia é que algumas datas, momentos importantes ou momentos que foram muito densos na vida de uma pessoa, fica registrado no corpo dessa pessoa, né? Isso fica memorizado no corpo dessa pessoa. Então, a gente aqui vai poder fazer, é claro, de uma forma bem breve, até porque a gente vai colocar o Jalisson aqui sentado, mas no consultório isso é feito, né, de uma forma mais profissional, feito numa maca, enfim, aquele ambiente de consultório que a gente já sabe. Antes de você começar a atender o paciente, há um momento breve de uma entrevista, um bate-papo? Isso. Existe uma anamnésia, onde a gente começa a conversar sobre tudo que está prejudicando ele, todas as dores, todas as doenças, tá? E a gente tem um breve histórico de tudo isso. Então, posteriormente, o paciente deita numa maca, tá? E com roupas leves, tá? Todo o tempo o paciente fica vestido. Então, a gente começa a sessão através de micropalpações. A gente começa a investigar no tecido, se tem vitalidade ou se está com pouca vitalidade. Entendi. Entende? Então, vamos lá. A gente pode fazer aqui uma simulação, Marcelo? Sim. Olha, o Jalisson é o nosso convidado, se prepare, Jalisson, a gente vai abrir sua vida toda a partir de agora. Então, a gente usa o mapa embriológico, mas a gente só vai dar uma demonstração. Então, eu começo tocando no paciente, tá? Eu toco em 2 pontos e começo a aproximar. Então, aqui já está rígido. Então, aqui eu já sei que ele tem um bloqueio. Quando eu toco aqui e aqui do lado oposto dele, aqui está bem mais mole, tá? Não sei se ele consegue perceber isso. Quando eu toco aqui e tento aproximar, aqui está mole. E quando eu vejo a vitalidade dessa área aqui está bem dura aqui, tá? E eu boto força, não sei se ele consegue perceber que está duro. Entendi. Essa leitura do lado direito, esquerdo, é diferenciada? Aí tanto faz, aí onde foi armazenada no corpo dele. Cada um registra no local. Entendi. Então aqui já sei que tem um bloqueio, que a gente chama de bloqueio, então a gente começa a investigar. Então, aqui tem uma sobrecarga no corpo dele de toxina, tá? Toxina de quê? Uma toxina vegetal. Tá? Então, geralmente a gente pergunta se ele fuma, ou então se ele bebe muito café, muito chá. Então, aqui já tem uma sobrecarga de toxina vegetal. E eu não vou entrar muito para não detalhar muito da vida dele. Aí eu não, já disse que a vida dele é um livro aberto, que não tem problema. Então, aí eu começo a investigar aonde atingiu essa sobrecarga de toxina. Então, investigar. O que atingiu? Hipotálamo, epífise, tireoide, paratireoide, laringe, faringe, esôfago, coração, fígado, Nossa, rim, todos os nossos bexiga. órgãos podem ser observados e analisados a partir desse toque? Exato. Eles conseguiram mapear que a representação holográfica está representada, é como se fosse um meridiano na acupuntura. Entendi. Tá? Só que a gente vai identificar qual foi o órgão que atingiu, entende? Então, aqui eu consigo identificar que atingiu o estômago dele, tá? Não sei se às vezes ele sente uma queimação no estômago, tá? Isso aconteceu quando? Quando foi que começou a sobrecarregar o corpo dele? As semanas anteriores. Entende? Como é que eu consigo identificar isso? Boa pergunta. Todo
mundo gostaria de saber, como é que vocês conseguem dar essas datas? Nós conseguimos precisar quando que aconteceu isso. Porque a gente pergunta, a gente acessa o inconsciente dele e começa a perguntar, quando aconteceu isso? Ficou mole. Semanas atrás ficou duro. Então eu já sei que alguma sobrecarga vegetal atingiu o estômago há semanas atrás. Aí, se eu quiser, eu posso mais a profundo. Quantas semanas atrás? Menos uma semana atrás, há 2 semanas atrás. Aí ficou duro na minha mão. Entende? Agora, o que é interessante é porque você pode identificar etapas, fases da sua vida em que foram, né, marcantes por algum motivo. Isso pode ser detectado também? Sim, sim. Às vezes, por exemplo, é uma fobia. Um paciente chega para mim, vamos supor, com uma fobia de dirigir, por exemplo. Então, às vezes, eu posso identificar e eu vou achar quando começou essa. Qual foi a memória que aconteceu que está levando essa fobia hoje? Às vezes não é consciente do paciente, né? Ele não lembra dessa memória. Nossa, eu não sei que no ano tal isso tudo aconteceu comigo. Exato. Então ele também vai precisar fazer esse resgate, né? Exato. Se ele lembrar, bom. Se não lembrar, também não tem problema, porque a gente estimula no corpo a se reorganizar. Então, às vezes, a fobia, a gente vai buscar a data, e às vezes essa fobia foi com o bebê que estava no um acidente de carro, então daí ele começa a desenvolver essa fobia. Entende? Entendi. Será que a gente consegue fazer alguma... Quer buscar umas coisas? Eu quero, Jalisson, desculpa, então vamos buscar umas coisas. Então aqui a gente continua, tá? Aqui ainda tem uma sobrecarga. Então aqui uma sobrecarga emocional, tá? Aqui eu consigo identificar porque tá duro, então eu já consigo saber que tem uma sobrecarga emocional. Aqui uma morte, aconteceu uma morte na vida dele. Atrás, qual a sua idade, por favor? 25 anos. 25. Anos de idade, tá? Não sei se ele consegue lembrar alguma morte. Lembra de alguma morte, algo aos 14, de repente um familiar, um amigo? A bisavó dele. Bisavó? Entende? Nossa senhora, gente, que preciso, viu? Então, muito interessante. Com essa morte, a gente começa a identificar o que atingiu no corpo. Marcelo, através do próprio diagnóstico, você consegue ter um diagnóstico no toque. E através do próprio toque, você já começa a autocura? Isso, a gente acha essa memória, começa a conversar sobre essa memória, porque a forma como ele está visualizando isso internamente, isso está desenvolvendo algumas dores e doenças nele. Então a gente conversa sobre essa memória, e isso quando começa a resolver isso internamente, porque há 14 anos ele tinha uma cabeça, uma mentalidade, uma fome, entende? Então é muito mais fácil ele começar a resolver um monte de coisa que aconteceu lá atrás. E com isso a gente potencializa, estimulando no próprio corpo. Não sou eu que curo ninguém, é o próprio organismo da pessoa. A pessoa mesmo desenvolvendo mecanismos para que isso possa ser solucionado, digamos assim. Exatamente. Dependendo da vitalidade do corpo de cada um, a cura acontece. Tudo depende de cada pessoa. Olha, gente, muito interessante. Olha, mais importante ainda a gente frisar que você precisa procurar um profissional que seja de fato especializado na microfisiologia, né, Marcelo? Você, Microfisioterapia. Microfisioterapia é um dos poucos especialistas que nós temos hoje aqui no Maranhão, né? Isso, aqui no Maranhão, até o meu conhecimento, só temos 8 formados e tem 3 anos só em São Luís do Maranhão. É muito novo ainda. Muito novo, gente. Jalisson, obrigado por dividir aqui um pouco da tua história. A gente, claro, depois vai saber mais informações sobre o Você não vai esconder nada aqui pra gente. Marcelo, obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Olha, super interessante, Obrigado. viu, gente? Gostei demais desse bate-papo.